Mas vamos lá. Vamos lá. Realmente venho com essa dúvida já há algum tempo. Ainda tenho dificuldade de conhecer bem minha esposa, sabe? E talvez conhecer até a mim mesmo. Não sei se a informação é relevante, mas estamos casados há 2 anos e estamos na faixa dos 25 anos. Novinho. Namoramos alguns antes do casamento. O questionamento é que, na minha visão, e algumas vezes na própria opinião de minha mulher, desde o namoro, ela tem sido uma pessoa extremamente perfeccionista, crítica, e a qual cheguei a considerar como rixosa, assim como lemos em Provérbios. Tem um diagnóstico de rixosa do ponto de vista dele, né? Diagnostiquei como rixosa. Um diagnósticozinho, né? É um diagnóstico assim... alguns cânceres são melhores do que ficar casado com a mulher rixosa. E aí? Como lemos em Provérbios, sendo impossível contê-la ou convertê-la. Essa frase foi interessante. Legal, né? Sendo impossível contê-la ou convertê-la. Essa é uma frase extraordinária. Mas dá algumas... uma lápide, né? Impossível contê-la ou convertê-la. E ele bota aspas nas duas palavras. Né? Contê-la ou convertê-la. Está querendo acentuar mesmo. Acentua direitinho, bota o hífen, ele foi perfeito. Não tem como confundir, igual o papo de gás, de vez em quando eu confundo as coisas. Mas algumas vezes me pergunto se ela é realmente assim, ou se sou eu quem tem falhado com ela, em compreendê-la. Sei. É preciso compreender uma pessoa impossível de conter, né? Tem que botar 24 horas de compreensão em atividade, né? Se a minha existência é compreendê-la, farei inclusive psicologia, porque ela é incontrolável e ela é inconversível. Mas eu preciso aprofundar o diagnóstico dela até a morte. Preciso. E aí ele se dedica a esse exame e a essa compreensão. Mas ele dá um ponderation nela. Ele fala ponderation? Assim, E poderia ser também, pois certamente ela tem alguns traços e qualidades em sua personalidade diferentes e melhores que as minhas. Como é o caso de sua determinação e tenacidade. Mas está tudo coerente com uma pessoa que é incontrolável e inconversível. Ela é tenaz e uma pessoa que é assim... E determinada. É tenaz e determinada. Então, isso não é um traço de personalidade. Isso aí é um complemento de personalidade. Isso. Porque se ela não fosse tenaz e determinada, ela não era também incontrolável e inconversível. Mas e aí? Mas ele é elegante ao descrever. É muito. Pastor, estou gostando. Com isso, por essas diferenças, muitas vezes eu a interpreto como rixosa. E ela me interpreta como se não tivesse a mesma determinação. Sei, como mole. Isso. E como se eu a levasse... Olha aqui, Caio. Ele está dizendo: eu preciso de um domador que bote a sela e enfie a espora na minha barriga. E você não segura a onda. Sim, mas e aí? Ela me interpreta como se não tivesse a mesma determinação e como se eu levasse a vida com muita tranquilidade. Para viver com ela, o cara tem que ser pai, mãe e avô e tataravô de tranquilidade. E ela reclama justamente daquilo que é o que o faz desenvolver um nível de tolerância para consentir em viver com ela. Ela estava querendo briga. E ele não oferece briga. Ele não está oferecendo. Não está oferecendo UFC para ela, não está oferecendo vale tudo. Ela quer um chãozinho? Quer fazer chão não, ela quer fazer Muay Thai, em pé mesmo. Cara. Pé na cara, cotovelada. Joelhada na cara, igual ao... Tem que dar uma joelhada voadora, assim, no meio dos famosos córneos maritais. Mas ela quer o contrário, ela quer essa troca.
Tem gente que sem esse embate não consegue se realizar. Depois eu fico brigando sozinho. É igual um lutador que vai para o ringue e o outro fica fugindo da luta. Fugindo, corre para o canto, contorna o octagon, aí volta, finge que troca e sai, fica esperando o gongo bater, aí que bom, aí o outro fica chateado, aí fala pro público, não tô conseguindo brigar, esse cara foge. É mais ou menos essa a situação dela. Né? Ela clama por um Anderson, né? Ela quer um enfrentamento. Ela está querendo. Isso. Ele parta para as cabeças, para ver no que dá. Isso aí é a maior expressão de amor para ela, se ela conseguir torná-lo raivoso e capaz de brigar com ela. Ela vai dizer, puxa vida, agora você está respondendo à minha altura. Estava sentindo falta dessa comunhão de tapas, né? Dessa conjugalidade de agressões. Eu estava sentindo falta dessa violência. É, cara. É, mas você não me dava o que eu queria? Eu não via que eu amanhecia implorando violência? Isso. Mas e aí? Certamente, aí ele tenta justificar com toda elegância. Eu acho que esse cara tá com uma taça de vinho. Sim, uma vela forrou a mesa, botar o laptop, vamos assistir ao Cabral Macho. A mulher tá gritando lá dentro. Vamos perguntar ao pastor o que ele acha, bota o vinho aqui. Olha agora. Certamente, nossa criação pode ter influenciado, pois na casa dos pais de minha esposa sempre houve muita dificuldade financeira e ela teve de trabalhar desde muito cedo, além de seu pai ter sido muito rigoroso. Por isso é que ela ficou grossa assim, né? Isso. Estúpida. Aí ele, olha o Lorde. No meu caso, tive maiores facilidades financeiras. Estudei, me formei e apenas depois, ingressei no mercado de trabalho e assumi as minhas responsabilidades financeiras. E a grande luta da vida dele começou agora, né? Depois de casado há 2 anos. Agora que ele vai entender o que é o mercado. Agora está entendendo, está entendendo. Ele estudou, agora vai para a prática. A selvageria do mercado. Selva de pedra. Está aprendendo em casa. Ele não pode nem se queixar do mercado em si, né? Mas da mercadoria. Mas e aí? Aí ele bota uma vitrola, bota um piano para tocar e escreve. Contudo, minha dúvida é no sentido de entender se ela é realmente rixosa e briguenta, pois ela é muitas vezes assim, ou se isso está dentro da normalidade. Não. Pelo amor de Deus, se estiver dentro da normalidade, eu estou fugindo para Ilha de Páscoa. Mas isso é uma pergunta, tá, cara? Onde todo mundo lá são aqueles gigantões de pedra. Aonde olhando, cara? Na Ilha de Páscoa. Isso. Olhando para o oceano, assim, ó. Olhando para o oceano. Impávidos. Não brigam com ninguém. Um silêncio profundo. Agradar-me-ia essa existência solitária entre esses monolitos com caras de gigantes olhando perdidamente para o Pacífico. Agradar-me-ia milhões de vezes mais do que habitar a sua situação, companheiro. E aí, brother? O que você ia comentar? É que ele faz uma pergunta, então eu não dei a inflexão correta e ele pode ficar pensando que eu sou um cara rixoso. Certo. Então eu vou responder de novo, vou perguntar de novo. Com isso, minha dúvida é no sentido de entender se ela é realmente rixosa e briguenta, pois ela é muitas vezes assim, ou se isso está dentro da normalidade e eu preciso ter mais maturidade para lidar com esses conflitos. Existe uma forma de identificar e diferenciar uma personalidade rixosa, doentia, de uma pessoa crítica dentro da normalidade? Pela cor dos olhos, né? Se ficar roxo... Não, se ficar chamejante... Se ficar chamejante... Isso. Se ficar assim, olha para os olhos, sai chama... Isso. Aí é rixosa. Isso. Se ficar só com aquele negro de fúria penetrante, aí é crítica de modo crônico.
Mas eu não sei o que é melhor entre essas duas situações. Tem um aparelho também, Caio, bom para medir, chama decibelímetro. Decibelímetro. Você mede os decibéis da voz. Se passar de 75, meio-dia, você pode ter algum problema. Que é o da lei. Até 75 a gente pode ir. Tolerar, né? Se ela der 120 decibéis na hora do almoço, ela tem que olhar. Já não é legal. Agora, sua pergunta, meu amigo, eu sei que você falou com toda a polidez e nós apreciamos demais tudo que nós dissemos aqui sobre a estrutura do que você escreveu. Foi apenas para a gente dar uma descontraída, mas eu sei do fundo do meu coração que você está vivendo um perrengue muito grande e você está tentando apresentar o melhor de você nessa história inteira. Ver se com a sua atitude tranquila e mansa e não responsiva e não enfrentadora, você consegue acalmá-la e pacificá-la. Eu acredito que, nesses casos, só um trabalho mesmo do Espírito de Deus no coração. Porque quando um ser humano tem o espírito contencioso, carrega dentro de si a contenda, importa muito pouco esse diagnóstico que você está tentando fazer. Se ela só é exacerbadamente crítica, mas a ponto de se tornar um criticismo insuportável, ou se ela é rixosa, ou seja, se ela é implicante. Eu lhe diria o seguinte, isso está mais para uma diferenciação semântica do que para uma diferença prática. Porque toda pessoa extremamente crítica é implicante. E toda pessoa rixosa tem que ser crítica e tem que ser, ao mesmo tempo, implicante. Do contrário, como expressar-se-ia o espírito rixoso dela se ela fosse controlada? Calma, não crítica. E aí não importa se a gente associa o criticismo àquelas críticas minuciosas ou que buscam um fundamento para o criticismo, mas é algo crônico, estabelece-se como algo que perturba completamente o convívio, é o que predomina no interpretar e no olhar e no falar e no agir dela, é isto que ela faz, aí tanto faz se você designa isso como um espírito crítico ou se você designa isso como um espírito rixoso. As duas coisas só se tornam separadas e diferenciadas para fins semânticos e com extrema sutileza, porque na prática não muda nada. Está casado ou casada com o implicante, ou com a implicante, ou com o rixoso, ou com a rixosa, ou com o ser amargo de criticismo, o produto final é exatamente o mesmo. Talvez o que diferencia um pouco mais o espírito crítico, crônico, da atitude rixosa, é que a atitude rixosa não procura amparo em nenhuma forma de lógica e ilógica para a sua insanidade. Não procura criar e consubstanciar nada que sirva de uma base mínima para o ataque. O espírito rixoso ataca por atacar o tempo todo. E esse que é implicante, mas cria para si um fundamento, ainda que seja um fundamento totalmente esboroável, sem nenhuma razão de ser, mas pelo menos faz o esforço para isso, é quem pretende esconder a sua amargura e a sua implicância e o seu espírito rixoso, transformando-o em alguma forma de crítica. Mas é uma crítica tão consistentemente crônica, tão frequente, tão diária, tão às vezes dioturna, que não dá para a gente apelidá-la simplesmente de crítica, porque existem pessoas que têm um determinado espírito e atitude crítica, mas não são crônicas as críticas, não são dioturnas, não são persecutórias, não são explosivas. Você, às vezes, quando identifica esse espírito em algumas pessoas, você sabe que às vezes o indivíduo até se distrai fazendo aquela crítica. São aqueles que trabalham com a crítica como entretenimento pessoal.
São aquelas pessoas com o espírito de auditor, ou com o espírito de ouvidor da República, ou com o espírito de procuradores gerais do Estado, ou com o espírito de promotores públicos, úteis no mensalão, por exemplo, mas totalmente insuportáveis dentro de casa com o passar do tempo. Mas são pessoas que dão um intervalo no que fazem. Mas quando se trata de algo que você nota que já se acorda sob o impacto daquele tipo de atitude, de humor, de espírito, de olhar, mesmo quando não se fala, mas a boca denuncia, os olhos gritam, a linguagem corporal é explícita e apenas a pessoa acumula um pouco mais, às vezes alguns minutos, algumas horas, para dar a primeira rabada de jacaré no cara. E eu não sei para que teria utilidade para você essa diferenciação. Na prática ela não ajuda nada. Agora, eu vejo que você a ama, porque do contrário você não teria feito todo esse esforço, que é um esforço que você faz para você mesmo, muito mais do que para mim, de justificá-la aos seus próprios olhos. Eu, todavia, devo dizer a você, você precisa tomar providências em relação a tratar disto agora, e a não ser condescendente com essa atitude, nem com esse espírito, porque a condescendência não melhora essas coisas. A moleza não melhora essas coisas. A tolerância só exacerba essas coisas, vicia a pessoa. A pessoa vai entrando naquela perspectiva que a faz dizer a ela própria que esse é um direito que ela adquiriu pelo convívio com você. E mais do que isso, ela começa a dizer que você tolera bem isso, essa expressão dela, de tal modo que não existe nenhuma contraposição que a estimule a mudar, a se enxergar. Não existe da sua parte nenhum tipo de bloqueio, de corta-luz, no caso aí de corta-trevas, pá! De dizer, olha, daqui não passa, isso é um absurdo, isso é absolutamente anormal. Nós não nos casamos para esse confronto, nós não nos unimos para essa desunião. Nós não nos conjugalizamos para julgo tão desigual. Nós não estamos tentando fazer uma vida comum que seja uma existência que compartilhe de modo comum apenas o desconforto que você expressa por estar comigo e ao meu lado, estar viva, e o meu desconforto por ter que ficar o dia inteiro tentando segurar essas situações em relação às quais você atribui a mim, inclusive, culpa. Você chama a minha atitude mansa de moleza, você chama a minha tentativa de ser longânimo com você de falta de tenacidade. Tudo aquilo que em mim é uma virtude posta na mesa na intenção de tentar abrandar o seu furor é algo que você acusa de ser justamente a minha desvirtude. E eu já estou entrando no processo adoecido. Você sim está entrando num processo que começa prematuramente a adoecer-se, que é aquele de chegar e dizer que as virtudes dela são determinação e tenacidade. São justamente os elementos nela que, associadamente àquilo que de negativo existe nela, produzem esse espírito que você chamou de incontrolável e de inconversível. De modo que você já está fazendo uma interpretação dela que seja palatável para você do ponto de vista de conviver com o envenenamento. Agora, daqui a mais um tempo, imagine, vocês só estão com 2 aninhos de casados. Você diz que tem 25 anos, você é um garoto. E ela, a idade dela não foi mencionada aí, não é, Braulio? Não. Não, mas eu suponho... Estamos na faixa dos 25 anos. Estão aí, da mesma faixa. Ela deve ser também uma menina novinha. E com esse mau humor todo, com 2 anos de casamento.
E esse mau humor todo expresso, botado para o lado de fora. Uma pessoa tem que chegar e dizer, eu não nasci assim, mas escolhi casar assim, vou viver assim, vou morrer assim. O Gabriel dela é imutável, aceitando o que quer que dela venha, porque essa é a minha escolha. Não reclamarei, não me entristecerei, não sofrerei, não terei expectativas diferentes, mato aqui meus sonhos, me submeto ao capricho dos humores adoecidos dela, que só ficarão piores e piores e piores e piores, mas eu creio na lei do karma. Eu devo estar aqui pagando por alguma coisa que eu fiz em alguma outra vida que eu não lembro. Mas isso aqui é sentença da existência universal contra a minha pessoa. Só se você for um ente kármico para poder tolerar no curso dos anos o que vem por aí. Porque com certeza, se você não começar hoje a tratar disso, a conversar com ela, e a outra coisa, não ter medo do agravo. Porque eu aposto, meu amigo, que você anda morrendo de medo dessa mulher. Olha, ela sentou assim em cima, botou você aqui, ela tá... Você virou cavalgadura da bichinha. Vamos lá. Falta tenacidade. Falta determinação. É pra lá que se olha, bicho. Vamos lá, você não vê comigo? Eu acordo de manhã determinada a acabar com o seu dia, eu consigo. Tudo que eu ponho na cabeça eu faço. Você tem que aprender comigo. Desde que continue me obedecendo. Na realidade, você anda com medo enorme dela. Muito medo. E diga aqui, se você não morre de medo dela. Porque você é um homem bom, você morre de medo de briga. E você não casou para ficar nesse conflito com ela em casa. E como ela não tem o menor pudor em relação a estragar qualquer coisa boa, o momento pode estar lindo, romântico. Você pode ter se preparado com o melhor espírito para tentar patrocinar para ela o melhor sábado, o melhor domingo, o melhor fim de semana, a melhor noite. Ela não tem pudor quanto a ventar e a expressar as subtezas, os humores, os gênios dela. E você já anda trêmulo, com muito medo e apavorado. Aí você está naquele processo de criar desculpas para a história. É a família, foram as dificuldades da infância, da criação, foram as sequelas da pobreza que a acometeram, por isso ela assim tão mal-humorada. Agora, vocês não estão embaixo da ponte. Ela tinha que estar grata de ter deixado a vida apertada para trás, de ter casado com uma pessoa responsável como você, que patrocina as normalidades da vida com elegância e com uma certa finesse em tudo que faz. Você não é um preguiçoso em casa, acomodado, você vai levantar cedo amanhã de manhã para trabalhar, de modo que não há a menor razão para você ficar justificando a atitude dela. Você precisa parar de justificá-la, precisa enfrentá-la, ao invés de fazer esse exercício de compreensão mórbida, de compreensão de IML, de compreensão de autópsia, que é o que você está fazendo. Você está autopsiando a sua mulher, dando como incurável no IML psicológico da sua percepção. Ela é inconversível e incontrolável. Eu tenho que entender para me adaptar. Isso aí vai gerar uma pessoa monstrificada nela e um ser totalmente passivo, lânguido, adoecido em você. E se um dia você quiser reagir a isso, provavelmente já seja muito tarde. Você já tenha trazido filhos para dentro dessa situação. Então, um pedido eu lhe faço. Todas as demais decisões são suas, eu estou expressando aqui o que eu sinto, que tem a ver não com o que você me disse, mas com o somatório de tudo que no curso de muitos anos de observação eu venho observando. Então, eu digo a você o que disse, acho que a gente não tem nessas horas que ficar tentando justificar isto, aquilo, errado, errado. A gente não pode ficar psicologizando doenças dentro de casa. A psicologia
hoje em dia, no caso do doente acovardado, serve muito para que ele fique tentando entender o outro para deixar tudo como está, sem o devido enfrentamento. De modo que o que você tem que fazer é admitir a verdade e saber que ela precisa ser tratada e você não pode se acovardar, você tem que chamá-la para conversar. Se isso lhe incomoda mesmo, se você escreveu aqui porque isso é perturbador no seu dia a dia, imagine-se vivendo o resto da vida com isso piorando o tempo todo, de modo que trate agora. E, pelo amor de Deus, é o que eu lhe peço, não ponha filhos nessa história, não ponha. Porque se já é difícil ser solteiro de 25 anos, casada com uma menina da mesma idade, com 2 anos de casamento, já deixa você nesse estado, imagina se você tiver que um dia se separar, se divorciar com filhos no meio disso. Aí você vai ver o que é uma mulher rixosa. Porque hoje ela é rixosa feliz, sabe? É felizmente rixosa, rixosamente feliz. Nada a reclamar, a menos que ela tenha casado com você por interesses, sem amar você. Aí ela devia ser honesta e dizer, olha, eu me casei para sair de casa, para ter uma vida melhor. E fico com ódio porque eu queria ter só a vida melhor sem você. Mas se não for esse o caso, ela tem que tomar providências sobre ela mesma. E você tem que determinar o seu limite. Do contrário, amigo, piorará. E eu lhe imploro, enquanto você não verifique de fato quem é ela e o que ela está disposta, o que ela sente por você, o que ela está disposta a bancar contra o gênio dela mesma para deixar de ser inconversível e incontrolável, pelo amor de Deus, não ponha ninguém neste mundo em parceria genética com ela. Ou seja, não gerem filhos, porque seria calamitoso. Seria horroroso para essas crianças crescerem num ambiente que, em gerando também separação, vai produzir um inferno se ela tiver uma moeda de troca como filhos para atazanar a sua existência. Eu sinto muito ter que ser assim tão direto, tão blunt, tão completamente sem corte na minha faca, tão obtuso no que eu estou lhe dizendo, mas você precisa dessa minha obtusidade para abrir os seus olhos, para olhar em volta e ver de fato com quem você está casado e quais são os prognósticos disso. Ao invés de fazer diagnóstico, comece a olhar na perspectiva prognóstica, porque se não mudar, vai piorar terrivelmente. E aí, brother? Ele acrescenta aqui, Caião, ele fala assim, Caião, com certeza, essa questão de evitar conflitos e buscar desculpas me acompanha desde sempre. Não sei se tem alguma relação, mas como meus pais se separaram quando eu era muito criança e sempre suportei um falar mal do outro, aprendi a lidar com conflitos, abafando-os, ou algo assim. Pode ter totalmente tudo a ver, não é? Porque ele já desenvolveu essa cultura psicológica do não enfrentamento, que é o que acontece com muitos filhos de casais divorciados, quando ambos os lados são tenazes e conflituosos. E o filho ama os dois lados e fica no meio disso minimizando coisas o tempo todo. Isso vicia, cria uma cultura psicológica, que nesse caso ele levou para dentro desse casamento. Ele casou no divórcio. Ele casou no espírito do divórcio. No espírito que vinculava ele ao pai e à mãe, só que agora ele casou-se com esse espírito, onde ele é o ser que evita o divórcio, a separação, o conflito, o embate. Isso acovarda a gente. Quando você acha tudo um absurdo e ridículo, sem sentido, e não está disposto a ficar entrando na briga, se não tomar cuidado, isso desenvolve uma covardia interior, e mesmo que passe dos limites, porque existe o limite para aquilo que é a brandura, para aquilo que seja o autocontimento, para aquilo que seja a mansidão, o domínio próprio, e para aquela expressão na qual, com o domínio próprio,
com mansidão e com brandura, você exerça aquela mansidão que configura os mansos. A palavra manso, no Novo Testamento, não configura, não define um ente mole. Ao contrário, o manso do Novo Testamento é uma pessoa que tem um potencial extraordinário de galopar, mas que se deixou educar para não sair no ímpeto. Ou seja, o manso do Novo Testamento é um indivíduo que se deixou domesticar pela consciência. Mas não é porque ele é mole, não é porque ele é covarde. É porque ele é sensato. Agora, essa sensatez, essa mansidão estabelecem limites, a partir em relação aos quais não se pode transigir. Do contrário, a gente cria um cenário de insuportabilidade relacional. De modo que, se você tem até esperança de salvar seu casamento, estabeleça limites e converse. E ela tem que se explicar. É absolutamente anormal. Não aceite a loucura. Não se case com a insanidade. Não tolere a maluquice. Maluquice tem que ser matada igual barata no canto da parede. Ploco. Tem que ser. Do contrário, se você se tornar um ingestor de insanidade, a insanidade não tem limite. E a autoadulação do humor ruim também não encontra limites. A gente tem que barrar. Do contrário, a tendência é apenas piorar e piorar e piorar. Mas, enquanto isso, pelo amor de Deus, faça tudo que eu estou lhe sugerindo. E não ponha um filho no meio dessa história. Pelo amor de Deus. Tá bom? Você é novo demais para estragar a sua vida, para passar a existência inteira angustiado com uma história dessa. E aí, brother?